capítulo 8, versículo de número 23, até o versículo de número 27. São Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27. Jesus apazigua a tempestade. Diz o seguinte o texto sagrado: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Eu quero basear a mensagem que Deus colocou no meu coração na última parte do texto. Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh, aleluia! Glória a Deus! Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vocês acertaram, irmãos, muito obrigado. Meus queridos irmãos, se começássemos a folhear as páginas da Escritura Sagrada, logo nós iríamos observar que o centro da história sagrada, o centro de toda a história religiosa que está ligada a Deus, é Jesus Cristo. Em todos os tempos, em todas as épocas, ele foi o homem do meio. Sempre o homem que está no centro. Hoje pela tarde eu estava meditando e pedindo a Deus que me desse uma palavra para pregar aos senhores. E eu me lembrei que Jesus Cristo, ele esteve sempre colocado em primeiro lugar. E esse lugar primeiro esteve sempre no centro. Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus é a pessoa mais importante da história sagrada. Se não houvesse a pessoa de Jesus Cristo, não haveria história sagrada, não haveria povo de Israel, não haveria igreja, não haveria salvação, não haveria vida, não haveria eternidade, não haveria perdão dos pecados, não haveria redenção, não haveria alegria, não haveria felicidade, não haveria vida na terra, porque ele é a pessoa central de todas as coisas. Aleluia! Outro dia eu estava lendo da Bíblia e fazendo assim alguns apanhados, e eu comecei a observar que realmente Deus colocou o seu Filho Jesus Cristo sempre em primeiro plano, no centro de todas as coisas, no centro da sua vontade, no centro da história bíblica, no centro da igreja, no centro da vida dos seres humanos, no centro de todos os nossos sentimentos, deve estar a pessoa de Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa, que nesta noite nós acreditamos, temos certeza porque já sentimos também a sua presença aqui no meio da igreja. Aleluia! Meus queridos irmãos, os senhores conhecem muito bem a história da humanidade. Quando Deus criou o primeiro casal, colocou no jardim do Éden para louvor da sua glória. O desejo de Deus era que aquele casal prosperasse, se multiplicasse, mas vivesse uma vida de íntima comunhão com Deus. Como todos sabem, aquele casal não conseguiu, porque essa alegria, essa felicidade, essa paz, essa salvação era condicional. Eles então pecaram, desobedeceram, e a Bíblia diz que eles regrediram no aspecto espiritual. E Deus os expulsou do jardim do Éden. E o homem então passou a ser escravo dos seus sentimentos, do pecado, da miséria, da pobreza, das enfermidades, de guerras, de porfia,
de dor, de dificuldades, de problemas, sentimentos ruins, ódio, rancor, mágoa e muitas outras coisas más. Mas, meus amados irmãos, Deus estava preocupado com essa situação, porque o Senhor teria que resolver o problema do homem. Afinal, Ele criou o homem para dar a sua glória, para dar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, para dar os céus, a vida eterna, para dar tudo o que Ele tinha de bom. Mas o homem estava destituído da sua glória. Deus reuniu a corte celestial para tentar resolver o problema do homem. E uma forma que Ele achou foi enviar seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Aleluia! E então, a partir do momento em que Deus decidiu que o seu Filho viria aqui na terra para salvar o homem do pecado, para salvar o homem que estava distanciado de Deus, a partir deste momento, nós observamos que Jesus tornou-se o centro da história sagrada. Quando nós lemos o Gênesis, o capítulo 13, versículo 15, nós observamos Deus fazendo uma promessa para a Eva e para o Adão que estavam no Éden caído, dizendo: da semente da mulher vai nascer um homem que vai esmagar a cabeça da serpente. Em outras palavras, da semente da mulher que falhou, que caiu, que pecou, que transgrediu, que fracassou, vai nascer um homem que vai esmagar a cabeça de Satanás. Aleluia! Quando Deus falou desse homem, surgiu logo uma pergunta: que homem é esse? Quem será esse homem? Até o próprio Satanás perguntou: quem será esse homem? Que homem será este? Ele, a princípio ele duvidou e até julgou impossível e até disse: Deus está equivocado, porque mulher não tem semente, quem tem semente é o homem, é erro de biologia. Mas o nosso Deus não erra. Deus tinha certeza e sabia o que estava dizendo, porque quando se trata de coisas espiritual, o diabo não entende, os homens carnal não entendem, mas Deus entende, a sua igreja entende, o seu povo entende, por causa da presença do Espírito Santo no meio da igreja. Aleluia! A história se desenrolou. A história se desenrolou e houve sempre uma preocupação com a vida desse homem que Deus havia prometido no Gênesis. E a Bíblia diz que um determinado dia, quando Jacó, no capítulo 49 do Gênesis e o versículo 10, estava abençoando seus filhos, ele disse: porque o cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. E então alguém perguntou: mas que homem é este? Quem será este homem? Que homem é este? Era Jesus Cristo, que Deus estava prometendo por meio de profecia para os genitores de Israel naquele dia, através do velho Jacó, que aguardava o momento da morte. Deus fez questão que em toda a história alguém lembrasse que um dia um homem viria à terra, e este homem seria diferente. Não seria um homem como os demais homens, não seria um homem comum, não seria um homem natural, não seria um homem carnal, não seria um homem frágil, não seria um homem fraco, não seria um homem vencido, não seria um homem derrotado, não seria um homem qualquer, mas o Filho de Deus, o enviado do Pai para salvar a humanidade. Aleluia! Oh, aleluia! Os anos se passaram e um dia o profeta Balaão, quando estava em comunhão com Deus, em Número 24:17, ele disse: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e o cetro subirá de Israel, aleluia, que destruirá todos os moabitas, e acabará com todos os termos dos filhos de Sete. Mas que homem é este? Perguntaram a Balaão. Quem será esse homem? Quem é ele? Era Jesus Cristo, que viria para resolver o problema da humanidade. Quem é esse homem, Balaão? Jesus, o Filho do Deus vivo. Quando Moisés despedia-se do povo de Israel nas margens do Jordão e os abençoava ao mesmo tempo, no capítulo 18, versículo 18, ele disse: o Senhor nosso Deus levantará do meio de vós um profeta semelhante a mim. E alguém falou: quem será esse homem, Moisés? Quem será esse homem? Eu creio que Moisés entendia. É o Filho de Deus, ele é vivo, ele é poderoso.
aleluia, mesmo o patriarca Abraão, um determinado dia teve o privilégio de receber 3 anjos em sua casa. E a Bíblia diz no capítulo 18 do Gênesis, e o versículo de número 1, que um daqueles anjos era o anjo do Senhor. A Bíblia diz esse nome em letras maiúscula, mas em letras bem pequenininha, porque estava se referindo ao anjo do Senhor. Abraão teve o privilégio de recebê-lo, até almoçar com ele e caminhar em direção a Sodoma e Gomorra e até interceder pela cidade para aquele homem. Quem seria aquele anjo do Senhor? Era Jesus Cristo em forma de teofania. Era Jesus Cristo na casa de Abraão. Era Jesus Cristo almoçando com Abraão. Era Jesus Cristo abençoando Abraão. Era Jesus Cristo mostrando a sua glória a Abraão. Mas pastor, era Jesus Cristo? Sim, senhores. Os senhores podem ler o capítulo 8 do Evangelho de João e o versículo de número 46. Os senhores vão encontrar Jesus Cristo falando: Abraão desejou muito ver o seu dia e ele viu. Oh, aleluia! Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Os anos se passaram. No capítulo 13, versículo 18 do livro de Juízes, a Bíblia diz que um anjo apareceu para o pai de Sansão e a mãe de Sansão e disse: a senhora vai ter um filho e o nome dele será Sansão. Eles ficaram apavorados porque a presença daquele ser era muito maravilhoso. E o pai de Sansão, olhando fixamente para aquele personagem celestial, perguntou para ele: Senhor, como é o seu nome? Me diga, para que depois que o nosso filho nascer, a gente possa te recompensar. E o personagem celestial olhou para Manoá e disse: por que você pergunta o meu nome? Você não sabe que o meu nome é maravilhoso? Aleluia! Quem seria aquele homem? Que homem era aquele? Manoá perguntou. Era Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito: e o seu nome será maravilhoso. E ele disse a Manoá: o meu nome é maravilhoso. Oh, aleluia! Aleluia! Os anos continuaram a se passar. E no capítulo 7 do livro de Isaías, versículo 14, Isaías profetizou dizendo: eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e chamá-lo-ão seu nome Emanuel. E alguém perguntou: mas que homem é esse, Isaías? Que homem é esse? E Isaías disse: ele é Deus conosco, ele salvará o seu povo dos seus pecados, ele é a raiz de Jessé, ele é o homem que vai tomar as nossas dores, ele é o homem que vai ser ferido, que vai ser moído pela nossa transgressão. É esse homem que eu estou falando dele. Era Jesus Cristo, que Isaías estava profetizando, que Isaías estava anunciando o seu nascimento. 700 anos se passaram, aleluia. E no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que um anjo apareceu a uma simples empregada doméstica chamada Maria, que estava cuidando dos seus afazeres domésticos ali do seu dia a dia. Daqui a pouco a presença do anjo Gabriel: salve, graciada. Ela disse: Senhor, eu não estou entendendo a tua saudação. Disse: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus, e eu venho dizer a você que você vai ser a mãe do Salvador Jesus. E Maria disse: mas quem é esse homem? Ele disse: é o Filho de Deus, é o Salvador, é Jesus Cristo, o homem que salvará Israel das mãos dos inimigos, o homem que resgatará o povo para si. É ele, você vai ser a mãe dele. Eu vou ser a mãe dele, mas sou solteiro, não conheço varão. A sombra do Altíssimo te cobrirá, Maria. Você será cheia do Espírito Santo. Aleluia! 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 Os anos se passaram, os meses se passaram. José e Maria foram a Belém da Judéia. Maria, nos seus últimos dias de gestação, foi dormir na manjedoura. Deus mobiliza o coral celestial, os anjos guerreiros, envia para a terra. Quando Deus chama o maestro do coral celestial: vocês vão cantar na terra hoje, coral. Mas por que, Senhor? Porque vai nascer um homem. Mas que homem é esse? O meu filho, Jesus Cristo, o Salvador. Eu estou enviando ele, vai nascer lá hoje. Aleluia!
aleluia, naquela madrugada fria, na manjedoura da cidade de Belém, no fundo do quintal de uma chácara, começa a nascer o homem mais esperado de toda a história, Jesus Cristo, o nosso Salvador amado, que está vivo no meio da igreja, que está dentro de você agora, que move a tua alma, que move o teu coração, que move dentro de você essa presença santa. Aleluia! O coral celestial começa a cantar. Os 3 pastores ou alguns outros pastores, apacentando as ovelhas naquela madrugada, ficaram assustados, porque um anjo à frente do coral celestial gritava alto e cantava: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Os pastores disseram: que música é essa, Senhor? É porque na cidade de Davi hoje nos nasceu o Cristo do Senhor. Mas quem é esse homem? É Jesus Cristo, o prometido a Abraão, o prometido a Moisés, o prometido a Josué, o prometido a Israel, o prometido a Sansão, o prometido a Samuel, o prometido a Elias, o prometido a Eliseu, o prometido aos profetas do Antigo Testamento. É ele. Aonde nós vamos encontrá-lo? Em uma manjedoura para cumprir as profecias. Os pastores correram à manjedoura, chegaram lá, olharam do jeito que os anjos falaram, lá estava o menino. Eles adoraram, admiraram, é do jeito que o anjo falou. Mas quem será esse menino? Que menino será esse? Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o Redentor da humanidade, o Libertador da humanidade. Aleluia! O Redentor da humanidade, o Libertador da humanidade. Aleluia! Os 3 magos do Oriente, os 3 cientistas que naquela noite pesquisavam os planetas, pesquisavam o espaço. Daqui a pouco surge aquele planeta fantasma, já desconhecido na história até então, desconhecido da ciência da época. Malquior, Gaspar e Beltazar ficaram apavorados. Que estrela é essa? Que estrela é essa que surgiu aqui à frente dos nossos observatórios? Que estrela será essa? E começaram as suas pesquisas, procuraram no livro de ciência dos gregos, não encontraram resposta para a estrela. Procuraram no livro de ciência dos caldeus, não tinha resposta para a estrela. Procuraram no livro de ciência dos egípcios, dos etíopes, também não havia. E por fim procuraram no livro de ciência dos hebreus, o Pentateuco, do cientista Moisés, o grande legislador de Israel. Aí encontrá-lo: a estrela procederá de Jacó. É Jesus, o Salvador da humanidade, é a sua estrela. Os magos vieram do Oriente, caminharam até aquele lugar, até o lugar onde Jesus havia nascido, onde a estrela estava indicando. Durante a caminhada, perguntas, interrogação no coração dos magos: quem será esse homem? Malquior, quem será esse homem, Gaspar? Quem será esse homem que uma estrela marcou o seu nascimento? Que uma estrela marcou o lugar onde ele nasceu? Que homem é esse? Aleluia! Chegaram na Judéia, procuraram Pilatos, o governador da região. Disse: olha, governador, nós estávamos analisando, pesquisando o espaço, o astro, e de repente apareceu uma estrela. E faz 2 anos que nós estamos pesquisando a respeito dela, e agora concluímos que é a estrela de Jacó. E o livro dos Hebreus diz que ele nasceria aqui em Belém da Judéia. E nós viemos adorar, porque ele é o rei dos judeus. Gostaríamos de saber do Senhor aonde é que está o menino que é nascido, o rei dos judeus. O Herodes falou: que homem é esse? Que é o rei do judeu. Nós vimos a estrela, ela está parada sobre a cidade de Belém. O Herodes ficou apavorado, perturbado, reuniu os seus súditos, os seus auxiliares, e disse: vocês sabem que homem é esse? Vocês sabem que homem é esse? Que os magos estão dizendo que viram a sua estrela no Oriente, ela brilhou, ela parou sobre Belém da Judéia. Vocês sabem quem é esse homem? E alguém diz: Herodes, esse homem aí é o rei de Israel, é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o prometido, é o homem que vai restaurar a independência de Israel. Herodes se apavorou,
disse para os magos: vai adorar, e depois vocês me avisem também, porque eu também quero adorá-lo. E Herodes ficou revoltado, porque ele sabia que aquele homem seria um homem importante para a sociedade, um homem importante para o mundo, o homem mais importante para a humanidade. Estava nascendo naquele dia, porque algo sobrenatural envolvia o nascimento daquela pequena criança, coisa jamais vista no nascimento de qualquer outro ser humano. Ocorreram na época em que Jesus Cristo nasceu. Os magos foram lá, olharam para ele, ofertaram o presente, mas é muito diferente, é muito interessante. Quem será esse homem, Malquior? Quem será esse homem, Gaspar? É o rei dos judeus, é o filho de Deus que veio à terra para salvar a humanidade. A história diz que mais tarde esses magos foram batizados por João Batista e aceitaram a Cristo como Salvador. Eles acreditaram porque eles viram a estrela que brilhou no Oriente e indicou o nascimento daquele homem maravilhoso. Bem, aquele homem nasce e começa a crescer. Aquele homem nasce e começa a crescer. E de repente já um garoto de 12 anos, ele aparece lá no meio dos doutores, homens importantes de Israel, homens sábios, conhecedores da lei, homens que ministravam para multidões e multidões. Aí chega aquele garotinho e fica perdido ali no templo, e um dos doutores chega para esse menino: o que é que tu está fazendo aqui no templo? A festa já acabou, é hora de você ir embora. Mas convém fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Pai que está no céu? Você tem um Pai no céu? A vontade do meu Pai que está no céu. Os doutores desse menino não é muito certo, levam ele para uma sala de ensino e começa a fazer pergunta. E o menino começa a responder. E o menino faz pergunta. E eles não respondem a pergunta do menino. Daqui a pouco os doutores estão de boca aberta. 3 dias passaram e os doutores nem viram. Que menino é esse? Vamos ver de quem ele é filho. É filho de José, um carpinteirozinho da cidade de Nazaré. É filho de Maria, uma ex-empregada doméstica. Mas de onde veio essa sabedoria? Quem é esse menino? Quem é esse menino? Quem é esse menino? Quem é ele? Quem é ele? Oh, aleluia! Xarabará, xuribi, ai, chovas neve, ande para machubianda. Quem é esse menino? É o Filho do Deus vivo! Aleluia! Ele continua. Ele vai às margens do Jordão para ser batizado por João. João estava batizando muita gente. A história diz que João chegava a batizar 5.000 pessoas por dia. Enormes filas estavam à beira do Jordão. E João batizava um, batizava outro, batizava um, batizava outro. Vem o próximo da fila, vem o outro, vem mais um. E João está batizando. Jesus chegou lá e pegou a fila também. Ficou aguardando a sua vez. João está batizando. Daqui a pouco João acaba de batizar o último. Quando ele olha para a fila, ele não viu uma pessoa comum. Ele não viu um homem qualquer. Ele olhou, ele deu um grito, ele bradou, ele exclamou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! Aleluia! Os batizando que estavam na fila começaram a perguntar: quem é esse homem? Quem é esse homem que impressionou o batizador? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é ele que João está admirando tanto? Quem é ele? E João falou: é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus imaculado. E Jesus começa a caminhar em direção a João. E João diz: não, Senhor, não vem a mim não. Jesus ia ainda e João ia se afastando. Não, Senhor, peraí, é eu que tenho que ir a ti. E o povo: quem é esse homem que João tem medo dele? Quem é esse homem? Era o Filho de Deus, Jesus Cristo vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele sai dali. Irmão, ele era diferente de todos os homens que já pisaram o solo. Ele era diferente dos grandes religiosos da história de Israel. Ele era diferente de Noé. Ele era diferente de Moisés. Ele era diferente de Sansão. Ele era diferente de Davi. Ele era diferente de Salomão. Ele era diferente de todos. Ele então arruma um discipulado
Todas as pessoas importantes da história procuraram homens importantes para auxiliar, para estar com ele. Jesus começa a procurar os mais simples, começa a criar um discipulado de pescadores, de homens do interior, agricultor. Ele começa a criar um apostolado mais ou menos assim. Mas quem é esse homem? Pensávamos que ele ia lá para Jerusalém escolher teólogos que acabam de cursar na faculdade do doutor Gamaliel, e agora ele começa a ir atrás de pescador. Quem é esse homem? Era Jesus Cristo, diferente de qualquer outro. Aleluia. Ele vai caminhando, de repente surge à sua frente um leproso, um homem cheio de lepra. O homem, ao ver a multidão, gritou: alto lá, Senhor, pare aí, eu sou leproso, o Senhor não pode se aproximar de mim, o Senhor é um mestre religioso, eu sou um homem imundo. Mas o homem não parou, ele continuou caminhando. E o leproso: mas quem é esse homem que não tem medo de lepra? Quem é esse homem que não tem medo de lepra? E o homem caminhou em direção ao leproso: Senhor, eu sou leproso, para aí, a minha doença é contagiosa. E o homem continua caminhando, e o leproso pergunta: quem é ele? E disseram: é o Filho de Deus, é o Filho de Davi, é Jesus de Nazaré, é o Salvador da humanidade, é ele que está aí. O leproso se aproximou, ajoelhou e disse: Senhor, se tu queres, pode me tornar limpo. Eu quero ser limpo. Oh, aleluia, ser limpo. Ele era diferente, irmão. Ele era diferente. Ele vai caminhando, passa o mar da Galileia. Alguém chega para ele e diz: Senhor, tu não pode ir nesse caminho. Por quê? Porque tem um homem endemoniado aí na frente, chama-se Gadareno. Ele tem 6.000 demônios. Esse homem é terrível. Ele se aposta das pessoas, ele mata, ele destrói, ele quebra prisões, grilhões. Ele não para preso, dorme no sepulcro, ele anda gritando à noite. Ele é um homem terrível. Essa estrada está isolada, ninguém pode passar aí. Esse homem é muito perigoso. Mas o homem era diferente. Ele continua caminhando. Senhor, o endemoniado está aí na frente, ele poderá lhe fazer algum mal. Ele continua caminhando, ele continua caminhando. O endemoniado surge ao longo da estrada, em direção a Jesus. Alguém: Senhor, é ele, é melhor o Senhor parar. Esse homem é perigoso, é uma fera, é terrível. Esse homem se destrói, ele mata. E o homem continua caminhando. E alguém pergunta: mas quem será esse homem que não tem medo do Gadareno, que não tem medo de 6.000 demônios, que não tem medo de uma legião de demônio, que não tem medo do inferno, que não tem medo de nada? Que homem é esse? Aleluia. O endemoniado veio quando chegou perto dele, ajoelhou e adorou. E os demônios disseram: ó Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. O Pedro falou: João, é o Filho do Deus Altíssimo, João. João, é o Filho do Deus Altíssimo. Oh, aleluia. Que homem é este que está no meio da igreja agora? Oh, choriande paremene bacharabaya. Ele continuou na estrada de Naim. Um cortejo fúnebre, uma multidão chorando, bem pertinho do caixão, uma mulher chorando, se descabelando, desesperada. E ele continua andando. De repente encontra-se o cortejo fúnebre e o jovem da cidade de Nazaré. Aleluia. Um moço diferente se encontra. A história diz que era de costume, era de praxe, quando uma multidão encontrava-se com um cortejo fúnebre, todos os da outra multidão tinham que parar, sair da estrada, ficar perto do caminho, colocar curvada, aguardar até que a última pessoa que compunha aquele cortejo fúnebre passasse. Mas aconteceu uma coisa diferente. Todos os que estavam no meio da multidão começaram a sair do caminho, começaram a abrir o caminho. Mas o moço não, ele saiu em direção aos homens que estavam levando o caixão. Todo mundo estranhou. Ele não tem educação, ele não conhece a nossa cultura, ele não sabe que isso não pode fazer. Isso é falta de educação, é falta de reverência, é falta de respeito à família do defunto. Ele continua, ele não podia fazer isso. Ele olha para os homens que estão levando o caixão e diz: pare! O senhor
não pode mandar parar esse enterro. Quem é o Senhor para mandar parar o enterro? Pare! Chega perto do caixão, olha para a mãe que está chorando. Não chore mais! Quem é o Senhor para dizer para uma mãe que perdeu o filho não chorar? Não chore mais! Defunto, levanta! Oh, aleluia! A multidão ficou apavorada. Que homem é esse? Que homem é esse? Um grande profeta! Deus levantou no meio do povo! Oh, aleluia! Era Jesus, o Filho do Deus vivo, que parou a morte! Aleluia! Aleluia! Ele continua caminhando, ele continua andando. Estava numa casa enfidando na sua casa. Alguém abre o teto e desce um paralítico que foi bem na frente dele. Ele olha para o paralítico e diz: perdoados te são os teus pecados. Os fariseus dizem um para o outro: quem é esse homem que pode perdoar pecado? Quem é ele para andar perdoando pecado dos outros? Que homem é esse que perdoa pecado? Para que vocês fiquem sabendo que eu posso perdoar pecado, eu digo ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. O paralítico saiu saltando e glorificando a Deus. Mas quem é esse homem? Era Jesus que Deus havia prometido. Ele era diferente. Aleluia, 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 aleluia. Oh, ele continua fazendo a sua obra, ele continua descendo tudo, ele continua evangelizando todos, ele continua amando a todos. A história diz que o imperador de Roma na época nacional, eu estou apavorado porque não sei quem ele é, César. Oh, Pilato, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Mas César continuou: quem é ele, Pilatos? Eu só sei que descendeu de uma família pobre, de um carpinteiro de Nazaré, de uma empregada doméstica. O currículo dele não há, ele não estudou em lugar nenhum, mas diz que ninguém resiste à sua sabedoria. Quando ele fala, os corações se derretem, os pecadores se arrependem, as almas se transformam, os demônios correm. Eu estou apavorado, César. César disse: olha, verifique isso direito, porque isso não é só uma ameaça para o meu trono, não, mas uma ameaça para o mundo todo. Este homem é uma ameaça para todo mundo. O diabo sabia, o inferno sabia que o poder de Jesus Cristo ia se espalhar e toda a terra seria cheia da sua glória. Oh, aleluia! Que homem é este? Aleluia! Se perguntasse para um grupo de gente que morava em Nazaré: quem é esse homem? Ele dizia: é o filho do carpinteiro, eu conheço ele desde menino, vivia trabalhando na carpintaria, fazendo porta, janela, banco, é um simples carpinteiro. Se perguntasse para alguém que viu Jesus citando as leis, assim tudo de cor, de memória, dizia: é Moisés que veio para restaurar a lei. Perguntasse para aquele grupo que viu Jesus amaldiçoando as cidades, dizia: é Jeremias, ele prega como... Se perguntasse para alguém que viu Jesus citando as leis, assim tudo de cor, de memória, dizia: é Moisés que veio para restaurar a lei. Perguntasse para aquele grupo que viu Jesus amaldiçoando as cidades, dizia: é Jeremias, ele prega como... Da época os médicos ficaram abismados, analisaram, nunca se ouviu falar de suor virar sangue, mas o dele virou lá no osso. Ele era diferente, irmão, ele era diferente, ele era diferente. Depois da oração, uma multidão de soldados chega para prendê-lo. Estava procurando ele na escuridão do jardim. Ele pergunta para o grupo de soldados: a quem buscai?
Eles disseram, a Jesus Nazareno. Ele disse, sou eu. A Bíblia diz, eles recuaram e caíram. Caíram toda aquela multidão de soldados. Aí Jesus esperou eles levantar. Eles se levantaram. Vocês não estão procurando Jesus? Estamos. Sou eu já disse, pode me prender. O capitão dos soldados disse, que preso é esse que não pode? Os soldados desmaiam e ele continua ali. Que preso é esse? Quem é esse homem? Quem é ele? Oh, aleluia! Ele era diferente, qualquer preso é capaz de correr, mas ele ficou ali esperando os soldados se levantar. Sou eu, pode levar, sou eu! Prenderam ele. Levaram ele perante Pilatos. Pilatos nunca tinha visto antes. Herodes tinha desejo de vir, até mandou um recado, eu quero te ver. Jesus disse, vai e vem naquela raposa, que eu faço milagre hoje, amanhã e depois serei consumado. Mas quem é esse homem que chama o súdito romano de raposa? Eu, Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, eu chamo. Pilatos olha, quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Tu és o Cristo? Tu dizes. Você sabe que eu tenho poder para soltar? Tenho poder para te prender? Tu tem que receber de cima. Faz algum milagre aí. O que é que você fez para estar preso? Vai aí na rua e pergunta para os meus discípulos. Eles sabem o que eu fiz. Eu fiz no meio da rua, eu fiz publicamente. Eu não fiz nada escondido. Pergunte aí para alguém. Alguém lhe dá uma bofetada no rosto. E ele diz, bem, se falei mal, dá testemunho do mal. E se eu falei bem, por que me fere? Todo mundo ficou olhando, esbofetearam seu rosto, cuspiram na sua face, deram chicotada nas suas costas. A história diz que Jesus ficou amarrado no tronco romano, os pés amarrados junto com as mãos, as costas estavam expostas aos soldados. Eles chicoteavam as costas de Jesus Cristo com a torraca, um chicote com arame farpado e osso de carneiro na ponta. As costas de Jesus ficou retalhada. Ele não abriu a boca, ele não xingou ninguém, ele não culpou ninguém, ele não dedurou ninguém, ele não entregou em ninguém. Os algozes diziam, mas que preso é esse? É diferente dos outros. Nunca prendemos um homem assim, que não fala nada, que não reclama, que não xinga, que não odeia, que não tem mágoa. Quem é esse homem? Aleluia! Era Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! No outro dia de manhã é levado ele lá perante a multidão. Pilatos diz, vocês querem que eu solte esse homem ou Barrabás? Solte Barrabás, crucifica ele. Pilatos te defenda, mas ele estava de boca calada. Fala alguma coisa, ele não disse nada. O filho foi condenado, carregou a cruz em direção ao Gólgota. A história diz que a cruz pesava 72 quilos. Ele carregou, ele não reclamou do peso da cruz, não falou nada, ninguém o ajudou. A Bíblia diz que em determinada parte da estrada apareceu o Sirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. Irmão, a cruz que você tem e a cruz que eu tenho, ninguém pode ajudar a carregar. Nem eu, nem você, nem ninguém pode ajudar a carregar a cruz do outro. Mas cada um tem que carregar a sua cruz. Você não pode ajudar eu a carregar a minha. Mas existe um homem chamado Sirineu. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Sabe quem é o Sirineu da igreja? É o Espírito Santo que te ajuda nas horas difíceis da tua vida. Ele sim está autorizado a te ajudar a carregar a cruz. Jesus teve a ajuda do Sirineu, que chegou ali orientado, convencido pelo Espírito Santo. Levaram ele até o Calvário, pregaram ele na cruz, colocaram a cruz na cavidade da pedra chamada cadeira. Ele era um condenado diferente, um ladrão de lá, outro de cá, e ele ali calado, sangue jorrando, 469 cortes nas costas e em todo o corpo, coroa de espinho. De repente ele disse, tenho sede. Deram vinagre, ele não quis beber. Deram birra, era anestésico, ele não quis chá anestésico, porque ele queria sentir as dores da igreja. Ele estava ali sentindo as dores minhas e as tuas dores também. Ele era diferente. Quem é aquele homem que está crucificado? Alguém perguntava. É o rei dos judeus, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. De repente ele morreu tão rápido,
Disseram: Pilatos, o homem já morreu. Pilatos disse: mas que preso é esse? Que crucificado é esse que morre tão rápido? A história diz que o crucificado levava de 4 até 6 dias para morrer. Jesus morreu em poucas horas. Morreu em poucas horas. Então a medicina diagnosticou, diz que Jesus sofreu asfixiamento, trombose, derrame cerebral e tantas outras coisas mais que mataram ele tão rápido. Mas eu sempre digo que matou Jesus mais rápido foi os seus pecados e os teus pecados, porque Jesus teve várias dores na cruz, dor física, ele teve dor espiritual, mas a dor mais terrível que ele teve foi a espiritual, dor moral também, mas a espiritual. Quando Deus virou as costas para ele começou a clamar: Pai, por que me desamparaste? A dor mais terrível do homem é ficar isolado de Deus. Lá estava um homem diferente, como homem acima de Deus, e como Deus abaixo do homem, entre dois ladrões, como árbitro entre duas eternidades. Ele estava lá. Aleluia! Na hora que ele morreu, houve treva, terremoto em toda a terra. Mas que homem é esse? Que homem é esse? Que na hora da sua morte a terra treme, a lua deixa de brilhar, o sol também esconde. Quem é esse homem? Era Jesus Cristo, o meu Salvador e o teu Salvador. Aleluia! Colocaram ele na sepultura, a morte veio lá e colocou o diabo disse para a morte: fica aí, não deixa ele sair, porque esse é um homem diferente, ele não pode sair. A morte ficou lá, com o pé na tumba. No terceiro dia ele saiu, rolou a morte com pedra e tudo da porta do sepulcro. A morte disse: eu nunca vi um defunto assim, é um morto diferente dos outros. Jesus, até na hora da morte, era diferente de todos os demais presos, de todos os demais mortos. Nem velório teve, nem velório teve para Jesus, que ele foi sepultado naquela tarde mesmo. Ninguém foi no velório de Jesus Cristo. No velório dele não teve vela, não teve missa do 7º dia, porque quando o padre foi rezar a missa do 7º dia, já fazia 4 que ele tinha ressuscitado, já fazia 4 que ele estava vivo. Ele foi diferente de todos os demais mortos. Aleluia! Ele quebrou toda a etiqueta de um defunto, tudo. Ele era diferente. Aleluia! Que homem é esse? Aleluia! O diabo lá no inferno comemorava, fazia um carnaval da vitória. Carnaval da vitória. Eu matei o homem, mas ele esqueceu que Jesus tinha esmagado a cabeça dele, porque enquanto Jesus morria, Jesus moeu a cabeça de Satanás, esmagou a cabeça de Satanás. Aí o diabo botou uma máscara. Ele disse: agora os demônios não veem que eu estou sem cabeça, eu vou de máscara. Aí botou uma máscara, aí está lá comemorando. Daqui a pouco uma luz começa a brilhar lá no inferno. Satanás pergunta: quem é você? Eu sou Jesus. Mas que homem é esse? Quem é você? Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Você não pode entrar aqui. Eu posso. Eu ressuscitei. Eu manifestei para desfazer as tuas obras. Passa a chave da morte do inferno para cá. O diabo deu a chave da morte e do inferno para Jesus Cristo. Ele abre o túmulo de Abraão, abre o túmulo de Isaac. O diabo: você não pode fazer isso. Você está invadindo o meu território. Eu posso. Eu venci para fazer isso. Aleluia! Jesus tira todos os mortos lá do Acre, do seio de Abraão, e vem com eles e leva para o paraíso celestial. Que homem é esse? É Jesus, o Salvador da humanidade. Ele era diferente. Aleluia! No dia que o Espírito Santo desceu na igreja, o Pedro, que era analfabeto, falou 13 idiomas. O João falou também. Os gregos, os romanos, os etíopes, os espanhóis que estavam lá ficaram admirados. Esses homens não são galileus, não tem faculdade na Galileia, não tem nem escola de nível superior. E como ele está falando a minha língua? Olha ali, aquele ali está falando espanhol, olha o outro falando alemão, olha o outro falando grego, olha o outro falando latim. Eles estão falando os nossos idiomas. De quem é o dono dessa igreja? De quem é essa igreja? Que homem é esse que fundou essa igreja? E alguém diz: é um tal defunto chamado Jesus, que eles estão dizendo que ele está vivo. É ele que mandou esse espírito, é ele que mandou esse poder, é ele. Oh, aleluia! Oh,
Aleluia! Quem será esse homem? Quem será esse homem que está aqui no meio da igreja, fazendo o crente chorar, falar em língua estranha, da glória a Deus, aleluia? Quem será o homem da igreja de Tucuruí, que arrastou essa multidão de gente salva, redimida, lavada? Quem será o homem, pastor Osélio, que está revolucionando a cidade de Tucuruí? Quem será o homem que está curando nessa noite? Quem será o homem que está perdoando o pecado nessa noite? Quem é ele, igreja? Quem é ele, igreja? Quem é esse homem? Quem é esse homem, igreja? É Jesus! Esse homem está vivo! Aleluia! Quem é ele? Ele é o princípio da criação de Deus. Quem é ele? Ele é a origem de todas as coisas. Quem é ele? Ele é o primogênito de entre os mortos. Quem é ele? Ele foi criado antes do que os anjos. Quem é ele? Ele foi gerado antes do pó do mundo. Quem é ele? Ele é o primeiro filho de Maria. Quem é ele? Ele é a pedra da esquina. Ele é Jesus. Aleluia! Quem é ele? No Gênesis ele é a semente da mulher, ele é a provisão de Deus. No Êxodo ele é o Cordeiro Pascual. Quem é ele no Êxodo? É o libertador de Israel. Quem é ele no Número? É o protetor do seu povo. Quem é ele no Número? É a rocha de Meribá. Quem é ele? Quem é ele no Levítico? É o sacerdote perfeito. Quem é ele no Levítico? É o homem que derrama o azeite sobre a cabeça dos sacerdotes. Quem é ele no Deuteronômio? Ele é o profeta semelhante a Moisés. Ele está aqui na igreja. Aleluia! Quem é ele, Josué? É o general que vai à frente do seu povo. Quem é ele nos Juízes? É o grande juiz e legislador. Quem é ele, Ruth? É o nosso parente remidor. Aleluia! Quem é ele, 1º e 2º Samuel? É o profeta em que confiamos. É ele que está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Quem é ele em Reis e Crônica? É o nosso rei reinante. Aleluia! Que ele, Nelia, é o reconstrutor das muralhas caídas da nossa vida. Que ele, Esther, é o nosso Mardoqueu. Aleluia! Que ele, Esdra, é o reconstrutor do templo. Que ele, no Jó, é o redentor redivivo. Que ele, no Salmo, ele é o pastor que unge a cabeça com óleo e faz o cálice transbordar. Aleluia! Oh, que ele, provérbio, irmão, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o mestre da congregação. Em Cantares, ele é o noivo amado, que adora a noiva, que embeleza a noiva, que enfeita a noiva, que prepara a noiva e que arrebatará a noiva. Aleluia! Quem é ele? Oh, um dia Paulo perguntou no caminho de Damasco: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Aleluia! Aleluia! Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus! Em breve, no Monte das Oliveiras, exércitos das nações de toda a terra olharão para ele descendo lentamente e vão perguntar: quem és tu? Ele vai mostrar a coxa: olha quem eu sou, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu sou. Aleluia! Irmão, ele está aqui no meio da igreja agora. Aleluia! Aleluia! Ele está em toda a Bíblia, em toda a Escritura. Ele está. E ele está aqui agora para te abençoar, para te ajudar. Oh, aleluia! Isaías, ele é o Messias prometido para Israel. Aleluia! Em Jeremias ele é o leiro, em Lamentação é o profeta lamentador.
Aleluia, aleluia. E Ezequiel, ele é o rio da vida. E Daniel, o rei Nabucodonosor perguntou: quem é aquele quarto homem? É ele, Nabucodonosor. Ele quem? O filho do Deus Altíssimo. É ele. Aleluia. Aleluia. Um dia ele falou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, esse tem um rio de água viva saindo dentro dele. Rio, ninguém pode ir com a igreja, irmão. Ninguém segura a igreja dele. De quem é essa igreja aqui? É dele, desse homem. Aleluia. Ninguém segura essa igreja. Aleluia. Tem gente que diz assim: mas pastor, eu creio no Jesus que você está falando, só que o meu ainda está numa cruz. Então o seu Jesus não é o meu, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 3, que ele ressuscitou na manhã do terceiro dia e apareceu vivo durante 40 dias, com muitas provas infalíveis. Aleluia. Eu creio em Jesus, mas eu não falo essa língua. O seu Jesus não é o meu, porque ele mesmo falou em São Marcos capítulo 15, versículo 16: os que creem no meu nome falarão novas línguas. Aleluia. Eu creio nele, mas não que ele batiza com o Espírito Santo. Então o seu não é o meu, porque a Escritura diz em Mateus 3:11: eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É ele, Jesus, que está aqui no meio da igreja. É ele que está aqui no meio da igreja. Ele está vivo aqui agora. Aleluia. Eu só queria terminar agora e dar o microfone ao pastor Célio, mas eu só queria fazer uma coisa com vocês agora. Eu queria que você olhasse para o teu irmão que está do teu lado, abraçasse ele e dissesse: irmão, tu está sentindo ele? Tu está sentindo esse homem aí dentro de você, no teu coração? Tu está sentindo ele? Você pode fazer isso agora. Abraça seu irmão, aperte a mão dele. Pastor Célio, você está sentindo ele? Eu tenho certeza.